Olá, está começando o Jornal das Profissões, programa da TV Unip com informações sobre as mais diversas áreas e temas ligados à atuação profissional. Hoje vamos conversar com o doutor em Psicologia Social, Marcos Roberto Vieira Garcia, autor da tese Dragões, Gênero, Corpo, Trabalho e Violência na Formação da Identidade entre Travestis de Baixa Renda. Ele desenvolveu um estudo interessante sobre sexualidade do ponto de vista psicológico. Ele é o nosso convidado de hoje. Olá, Marcos, muito obrigada pela presença. Olá, Elis. É um prazer meu estar aqui. Prazer é nosso em tê-lo aqui para falar de um tema que tem particularidades tão interessantes. Primeiramente, eu quero que você me explique por que esse título, Dragões? Esse é um termo que elas mesmo, eu chamo elas, né? Porque no cotidiano das travestis, elas utilizam sempre o gênero feminino, então nós utilizamos também nos nossos estudos. É o termo que elas mesmas se referem quando falam uma das outras, né? Então, na verdade, meu estudo foi sobre travestis, mas sobre as travestis mais de baixa renda, que são diferentes daquelas estilo Roberta Close, aquelas que vão para a Europa, que são mais conhecidas. A própria Rogéria, que ficou tão conhecida, né? Rogéria já é de uma outra geração, né? Mais anterior. Então, é por elas utilizarem esse termo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o termo dragão mostra uma metáfora interessante, porque o personagem mitológico do dragão é um personagem que ele tem várias partes, né? Ele é composto de partes de réptil, partes de aves e quando a gente fala também do universo das travestis, eu acho que forma uma metáfora interessante no sentido de que elas também incorporam diversos personagens aí na constituição da identidade delas. Uma alusão à transformação? Sim, também, né? Também a Aliás, o transformação. Termo transformista também é muito usado, né? Transformista, né? Aí são as travestis que estão mais ligadas às drag queens ou as que fazem shows e tudo mais. Agora, psicologicamente, por que você achou importante realizar esse estudo? Olha, na verdade, eu comecei fazendo um trabalho de intervenção com travestis. Não era nem meu objetivo inicial fazer um estudo com elas, mas eu achei aquele universo tão interessante porque mostra para a gente muito acerca de como é e como se concebe o que é a masculinidade e o que é a feminilidade aqui na nossa sociedade. Então, quem é essa mulher que elas querem ser? Né? Elas conseguem ser? Como se constrói? Como é que se faz uma mulher? Essa questão da identidade mesmo. Claro. Como é que é na nossa sociedade essa divisão da identidade, do masculino e do feminino? Olha, existem diferentes maneiras de entender isso dentro das ciências biológicas e dentro das ciências humanas. Existe uma certa tendência que vem mais das ciências biológicas a pensar o homem como um ser biologicamente constituído e a mulher também como um ser biologicamente constituído. Nas ciências humanas, nós damos muita importância, muito valor para a forma como o homem vai se constituindo de acordo com a sociedade, de acordo com o momento histórico, de acordo com a sua biografia pessoal, sua história de vida. Influenciando no comportamento. Exato. Então, de certa forma, hoje, é complicado nós falarmos nas ciências humanas em o homem ou a mulher. Eu mesmo, isso é muito comum, não sei, isso é comum às vezes em programas de televisão mesmo, a gente fica ouvindo, né? Ou em livros como O Homem é de Marte, como é que é? Os homens são de Marte, as mulheres de Vênus. Né? E eu às vezes brinco com as pessoas, eu falo, o título correto seria, alguns homens são de Mercúrio, outros de Vênus, outros de Marte, outros de Júpiter, outros de Saturno, porque tem tantas formas diferentes de se ser homem, tantas identidades masculinas possíveis, né? Também tantas identidades femininas possíveis. E você tocou num ponto interessante, né? Quer dizer, o lado... é porque, assim, normalmente a sociedade tem uma tendência a tornar identidades estanques, né? Então, porque a mulher é sensível e o homem ele é duro, né? Quando, na verdade, a gente sabe que no dia a dia há homens muito sensíveis. Eu até citaria Chico Buarque, por exemplo, escreve sobre mulheres com uma capacidade fantástica, né? Quer dizer, tem uma sensibilidade à flor da pele que teoricamente fugiria, né, desse estereótipo de que o homem não pode ser sensível, não é mesmo? Então, é só para citar um exemplo, né? Então, a sociedade, ela marca muito a personalidade feminina e masculina com essas
com essas questões, né? Sim, e o interessante, eu acho também em relação a isso, é que as pessoas elas vivem contradições por conta disso, né? As contradições da identidade feminina, elas são muito faladas, né? Então, como você ser mãe e profissional ao mesmo tempo, né? Então, como você... E às vezes tendo ser também dona de casa, cuidar da casa, né? Nesse sentido. E a mulher não pode ser durona? Pois é. E não são identidades que são diferentes, e é difícil mesmo conciliar. E no caso da questão masculina, isso também acontece. É menos falado, mas a gente também observa contradições aí, né? Entre modelos de homem. Por exemplo, você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, o guerreiro, lutar para conseguir as coisas, e ao mesmo tempo há uma exigência de que você seja um bom pai de família, que cuide dos filhos, que seja responsável. Como você concilia esse lugar do homem responsável, pai de família, com aquela outra identidade masculina, né, que requer que o homem esteja conquistando espaços e territórios e tudo mais? Eu brinco que seja um que é leão, uma... né? Pois é uma contradição que eu uso os termos, né? Ele precisa ser o cavaleiro, né? Quase que como um cavaleiro medieval, e o cavalheiro, né? Na questão dos cuidados com a família e tudo mais. É uma contradição interessante. Aliás, Marcos, eu acho que todas essas questões que você está abordando com a gente aqui nesse nosso bate-papo nos leva já, logo de cara, a pensar e imaginar quantas questões psicológicas não são afetadas, né, por essas exigências da sociedade, não é? E é uma exigência mútua, né? Porque ao mesmo tempo que os homens têm esse conflito, as mulheres também têm, né? Elas querem ser conquistadas por um cavalheiro, mas ao mesmo tempo, se tem um homem que cuida, muitas vezes, né? Não vou generalizar, mas eu também sou psicólogo clínico, eu observo isso. Às vezes você tem caso de mulheres que têm uma relação afetiva boa, uma pessoa muito companheira e tudo mais, mas ela sente falta dessa identidade masculina mais do conquistador, né? Alguém que vai e a conquiste e tudo mais. Então, e vice-versa o homem, né? Às vezes tem uma relação mais carinhosa e sente falta da mulher mais independente e vice-versa. Então, isso também afeta os relacionamentos, evidentemente. Então, né? quer dizer, através dessa análise da identidade masculina e feminina, é que você teve assim um embasamento bastante importante até para essa sua tese que tratava exatamente dos travestis de baixa renda. Claro. Refletir a partir disso. Né? Eu falo em algumas identidades que elas incorporam principalmente. Né? Então, por exemplo, no caso do campo feminino, né, desse campo da feminilidade, eu considerei algumas identidades mais incorporadas por ela. Então, uma delas é a figura da mulher submissa. Eu chamaria até, né, uma mulher extremamente submissa, que popularmente a gente conhece como mulher de malandro. Sei, né? Que gosta de apanhar, que é a frase que mais se usa na sociedade. Não exatamente gosta de apanhar, mas aquela que gosta de viver em função do homem. Então, por exemplo, nas relações que elas estabelecem com os companheiros fixos, que elas chamam de maridos, você observa essa relação de extrema submissão. Né? Então, às vezes até, né, apanha, mas nem sempre. Né? Mas existe a questão da violência, então, também? Existe também, mas uma questão assim de querer conquistar aquele homem, de fazer tudo por ele, e às vezes esse homem, porventura, as humilhar, e elas estão sempre atrás. Né? Então, essa é uma identidade interessante aí, né? Que é uma mulher submissa, a mulher de malandro ela é submissa, mas ela não é igual à da dona de casa. Que a mulher de malandro muitas vezes sustenta, né? O homem, assim como as travestis muitas vezes sustentam seus maridos, ao contrário da dona de casa, né? Que fica mais no ambiente doméstico. Então, trabalhei um pouco com essa identidade aí da mulher submissa, falei um pouco da identidade, usarei o termo que é utilizado no meio, sem a conotação pejorativa, mas a da puta, da prostituta. Certo. É uma identidade muito forte no Brasil, que é ligada à questão do exercício do comércio sexual. As travestis, por serem discriminadas, elas acabam entrando fortemente nesse mercado, então vira uma profissão, eu diria para a grande maioria delas, eu não acho que para todas, evidentemente, mas isso é uma coisa tão forte que acaba sendo um elemento determinante na constituição da sua identidade. Desde a década de 70, quando as travestis começaram a aumentar em número nas grandes cidades, a gente observa esse fenômeno acontecendo em diversas cidades do Brasil e é uma identidade importante também. Então, toda a questão de ser
de ter que ir atrás de clientes, de conviver na noite, nas avenidas. A prostituição travesti ela é mais, e principalmente de rua, pelo menos, entre as travestis de baixa renda. Agora, é uma questão voltada, pelo estudo que você realizou, mais para a identidade mesmo, ou seja, elas têm esse comportamento por uma questão de se afirmar do ponto de vista da identidade ou também por uma necessidade de sobrevivência? Eu acho que as duas coisas. Mas acho eu que se houvesse a possibilidade de afirmar uma feminilidade, ainda que sedutora, sem ter que recorrer à prostituição, as travestis o fariam. Então eu comento uma outra identidade que às vezes a gente mistura um pouco com a da prostituta, que é a da mulher super sedutora, né? Então essa mulher super sedutora, ela tem uma história aí na literatura, no cinema, né? Desde da femme fatale literária, a mulher vamp do cinema, passando pelas Marilyn Monroes e Marlene Dietrichs da vida, até chegar nas top models e cover girls. Então, é um modelo de mulher que foi associado em um determinado momento histórico à figura da prostituta, mas se desvinculou dela. Hoje é perfeitamente possível você ser super sedutora sem estar ligada à prostituição. E as travestis também se miram fortemente nesse modelo. Então, mulheres, elas chamam de mulherão, né? Mulheres voluptuosas, com seios grandes, nádegas grandes, né? Então, é um modelo de identificação que eu acho que elas buscam por conta de um desejo, né, de se identificar realmente com o gênero feminino, e que é independente da figura da prostituta. No caso delas, é difícil você observar claramente onde termina uma identidade e onde começa a outra. Por conta disso é que muitas dessas identidades, ou seja, desses travestis, buscam a manipulação do corpo para ter essa figura de seios grandes, de nádegas grandes. Então, a manipulação, quer dizer, injeção de silicone, esse tipo de coisa, tem a ver com a identidade, então? Tem a ver com isso. Se a travesti começa a tomar hormônio cedo, e isso realmente acontece, porque muitas saem de casa muito cedo e começam a tomar hormônio feminino desde os 14, 15 anos, a aparência fica mais feminina. O que também é um problema, porque elas tomam doses às vezes altas de hormônio que podem dar complicação para a saúde. Mas mesmo tomando doses de hormônio desde cedo, desde a adolescência, às vezes você não fica com um corpo tão feminino quanto gostaria. Então, o silicone é utilizado como instrumento a mais. As de alta renda têm a possibilidade de recorrer a prótese de silicone, prótese de seios, né? E tudo mais, de nádegas. Mas essas de baixa renda, elas fazem mais aplicação caseira mesmo de silicone. Então, há travestis que são especializadas em aplicação caseira, que elas chamam de bombadeiras, que vão preenchendo o corpo, normalmente seios, nádegas, coxas, às vezes lábios, e vão preenchendo com silicone que muitas vezes não é de origem médica. Claro, então aí a possibilidade riscos muito sérios à saúde, de dar uma complicação é muito maior. Bom, a conversa hoje é com o psicólogo que está aqui com a gente, professor da Universidade Paulista Unip, Marcos Roberto Vieira Garcia, que desenvolveu uma tese interessante sobre travestis de baixa renda.